E aconteceu, antes de acabar o mundo, a PlayStation liberou o VRR pro PlayStation 5, cara. Tá aqui, a gente vai falar. Mano, tá uma delícia. Vem comigo, eu vou te explicar tudo agora. Realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros Divide Mall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Bem-vindos ao Detonando Geek, esse é o Vlog Tech, nosso conteúdo mais opinião, mas por que não o Hard Tech? Você vai descobrir, a gente tá fazendo uma porrada de análise sobre o VRR, mas eu vou te trazer um monte de informação ultra importante para você já aproveitar o máximo essa tecnologia. Mas tem alguns obstáculos pela frente e a gente prefere ser muito mais criterioso do que já diagnosticar tudo, porque chegou a parada hoje aqui para mim, aqui no Brasil, provavelmente deve estar disponível a atualização para vocês, e não só isso, atualização de vários jogos que já foram disponibilizados. A gente vai falar de toda essa parada e, cara, tá muito gostoso, tá muito da hora, tá muito fluido. Era o que realmente precisava de verdade no PlayStation 5. VRR. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e vambora. Antes de mais nada, cara, eu queria só começar esse vídeo dando um puxão de orelha na galera. Exatamente. É um pouco de desabafo barra, tipo, mostrar pra vocês que nem sempre vocês devem acreditar nos seus deuses. Como assim, Goticose? A comunidade de PlayStation insistentemente dizia que o VRR era não importante, pouco usável e talvez aí importante para poucos jogos. Uma grande, clara e enorme inverdade. De verdade mesmo. A gente já mostrou vídeos sobre o VRR, sobre a importância do VRR e por que você, que é consumidor do PlayStation, necessitava cobrar a Sony sobre o VRR. Pois bem, meu amiguinho, olha aqui a grande lista que já tem de jogos com suporte a VRR. Não só isso. Spider-Man, Ratchet & Clank, alcançando frame rates maiores, alcançando 120 Hz. Isso é a prova definitiva que VRR é importante, que VRR é algo 100% necessário nessa nova geração. E é por isso que a gente fazia a cobrança. Não é porque esse é um canal cachista e está contra o seu console. É porque a tecnologia é importante. E talvez agora você verifique diante dessa lista de jogos que realmente é importante. E essa lista só tende a crescer, cara. Crescer muito. Portanto, galera, tome muito cuidado e aí um toque para a comunidade gamer que sempre cai nos baits, que sempre cai no alucinógeno. Parem de ter prerrogativas errôneas sem entender as coisas. Isso é um ponto excepcional. Muito da tecnologia que é oferecida pelos consoles é tratada como negacionismo que acontece em outros setores da sociedade. Sério, VRR é importante e agora você vê isso. Quem tem uma TV com VRR tá jogando a 120 Hz Spider-Man Miles Morales. Pois é. A coisa aconteceu. E antes que você diga que nós estamos falando isso porque a comunidade do PlayStation é incrédula e não sei o que, lembre-se, meu amiguinho, este canal aqui, o Detonando Geek, fez uma análise do trailer de Halo Infinite e lá nós mostramos que a vegetação não se mexia. O que aconteceu automaticamente? Os fãs de Halo Infinite do Xbox foram lá e falaram que era porque o livro criou uma nova atmosfera para o Halo, coisa que nunca existiu de verdade. A prova disso é que o jogo final, não o trailer, se movimenta a vegetação, tem pássaros e as árvores voam. Inclusive tem barulhinho de vegetação. Pois bem, não acredite em tudo que você ouve. Conjunto de opiniões importantes, mas fundamente suas opiniões. É o que a gente pede aqui. Para quê? Para que você não caia na hipocrisia. Porque é isso que acontece todo dia nas comunidades de fandoms de games. Hipocrisia. Chega desse assunto chato, vamos falar agora do VRR do PlayStation
5. Deixa eu já explicar porque eu não vou trazer um conjunto completo aqui de análise para vocês e eu criei um vlog tech para isso. Primeiramente que o PlayStation 5, ele sempre foi um pouco mais ardiloso, vamos dizer assim, na sua conexão HDMI 2.1, ou talvez até um pouco mais obscuro. Inicialmente a Sony não dava suporte a uma porrada de monitor que tinha frequências acima de 60 Hz e depois ela conseguiu colocar um firmware. O VRR não é diferente nesse quesito. Já vou apontar uma parada ultra importante, uma parada necessária e uma parada que ninguém tá falando. Lembre-se, a hipocrisia da comunidade gamer. FreeSync não tá rolando, pelo menos nos monitores que eu testei. Tá aqui os modelos que você já tá vendo, não tá rolando FreeSync, VRR tá rolando e tá rolando lindo, mas FreeSync não tá rolando, não está ativando em nenhum monitor meu com FreeSync. Eu testei em 3 monitores aqui e, cara, não tá rolando. Então, se você tem um monitor ou tá pensando em adquirir um monitor para jogar o seu PlayStation 5, certifique-se de que ele tem a especificação VRR. O FreeSync somente não adianta. Tá bom? Lembrando que esses monitores funcionam em FreeSync no Xbox Series S e X, mas no PlayStation 5 não tá rolando. E por que essa parada tá acontecendo? Porque apesar de intrinsecamente serem a mesma coisa, necessariamente o conjunto de códigos e sinais enviados pelo VRR e pelo FreeSync são necessariamente diferentes. E é por isso que não está reconhecendo. Espero de todo o coração, porque foi um pouquinho decepcionante, que a Sony disponibilize FreeSync pra galera aproveitar nos monitores preferidos, pra ter aquele game room, aquela coisinha mais fechada. Quem prefere um monitor acaba ficando um pouco decepcionado. Então, faltou para monitor. Mas se tu tem uma televisão que já tem suporte a VRR, como algumas Samsungs QLED e também as LG, inclusive nós já fizemos análises de televisores LG aqui no canal, cara, você tá no mundo legal. Spider-Man Miles Morales foi a coisa que eu testei inicialmente. Logo de cara, quando eu ativo o modo 120 Hz, a parada fica realmente fluida. Fluida mesmo, já é sensorial aquilo que você percebe em relação à imagem que está aparecendo para você. Não só a questão do VRR, que aumenta a questão do frame rate, mas também diminui a latência. Então você percebe isso necessariamente. Se tratando de um jogo que tem bastante movimentação, inclusive nos combates, ficou muito, mas muito melhor. Infelizmente ainda não testei com Ratchet & Clank, que a Insomniac criou o modo 40 FPS, que nós já fizemos análise, porque ela criou esse modo porque necessariamente não tinha o VRR no PlayStation 5. Aliás, a Insomniac mandou muito bem e são as melhores experiências até agora de VRR. É a prova definitiva que o VRR era necessário, os desenvolvedores estavam falando, pelo amor de Deus, deixa eu usar frame rate destravado pra galera ter a experiência melhor de todas. E a Insomniac mandou muito bem. Beleza, então, se você não tem VRR, mas você pode aproveitar toda essa tecnologia de maneira um pouquinho mais restrita. A Insomniac disponibilizou para quem não tem VRR o modo 40 FPS no modo fidelidade do jogo do Miles Morales. E é claro, é óbvio, é lógico, se você tiver no modo performance, vai ganhar um pouquinho mais de FPS também nesse modo 120 Hz. E tem uma porrada de jogo, como a gente já mostrou aqui, que tá aderindo. Por quê? Porque consoles agora, da nova geração, tem GPUs mais potentes. E eles precisam trabalhar no máximo que eles conseguem. E o VRR realmente ajuda. Ajuda de verdade nisso. Aliás, grande parte aí do sucesso dos retrocompatíveis do Xbox, que trazem até 120 Hz, é justamente por conta do VRR. Isso auxilia muito na jogabilidade, dá maior fluidez, e mesmo que você não atinja 120 FPS, você atinge melhor qualidade de jogabilidade. Uma coisa que eu já quero falar, e é por isso que eu não estou trazendo algumas imagens e análises definitivas sobre o VRR do PlayStation 5, como eu já disse lá no início, a parada no PlayStation 5 é muito obscura, é muito tipo... Eu não sei como eles criaram esse HDMI 2.1 deles, mas a parada realmente
demora para acontecer um pouco. Isso é um fato, isso não é uma crítica, isso não é uma ofensa ao seu console preferido. Mas, cara, de verdade, aliás, quase 2 anos para sair o VRR já é a prova definitiva disso. Fora isso, monitores de 120 ou acima de 120 não conseguiam alcançar a frequência máxima no início do lançamento do PlayStation 5, e aí teve um update. Pois bem, a Sony tá corrigindo, ótimo, mas mesmo assim é um pouco nebuloso a parada. Eu sei que tu viu em vários canais e tem um vídeo super famoso, e eu vi também esse vídeo super famoso que o criador de conteúdo coloca na televisão e mostra a variação de frame rate, alcançando em Miles Morales ou até Ratchet & Clank mais de 100 FPS. Mas aqui no Detonando Quick, e eu não estou refutando, não estou falando que o criador de conteúdo está errado ou que ele não é manjador de nada, aliás, eu nem o conheço, e principalmente não só ele, como todo mundo que tem testado, a gente segue um pouco de critério mais tecnológico. Necessariamente aquela frequência variável que aparece no menu, isso não necessariamente é uma precisão do FPS, é uma precisão da frequência. Ali nós estamos no campo das trocas de sinais, é como a GPU está se comunicando com a televisão. Então quando ela parte de 120 e vai para 92 Hz, ela está falando de frequência de atualização, não necessariamente FPS. Graças a Deus nós temos a AIDA aqui, e é por isso que ela não entra hoje, porque a AIDA, apesar de ser fabulosa e ajudar a gente muito nas análises, cara, ela demora pra caramba, a bicha é lerda. Então, tá processando nesse exato momento que eu tô fazendo esse vídeo e eu não tenho ainda o resultado do FPS. Aliás, a própria Insonic já divulgou que tem ganhos ligeiros sobre o FPS. No geral, vamos soltar aqui só uma média inexata, tirando a informação do nosso bumbum de conhecedor. Cara, isso deve ser em torno de até 90 Hz ou FPS de verdade que o jogo deve estar indo. O que necessariamente não é ruim em nenhum aspecto. Ficou muito fluido. Eu joguei no modo 120 Hz com VRR o Miles Morales e, cara, ficou muito melhor mesmo. Provando que VRR é necessário. Se você tem um PlayStation 5 e não tem uma televisão com suporte à tecnologia, vai procurando se estruturar para comprar uma televisão para você aproveitar o máximo, não só desse, como de vários jogos. Aliás, os próximos lançamentos da Sony devem ser focados no uso dessa tecnologia. FPS desbloqueável em consoles poderosos é necessário e só VRR vai trazer para você toda essa informação. Lembrando mais uma vez que se você tem monitor FreeSync, toma muito cuidado, espera algumas análises. Os 3 modelos que nós testamos não rolou, não funcionou. O VRR do PlayStation 5 necessita de VRR. Ele não está utilizando FreeSync, pelo menos nos testes que eu fiz. Isso não quer dizer que é a verdade única, absoluta, mas nos modelos que eu testei não rolou. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e vamos trazer uma análise conclusiva sobre qual é o FPS real e não em relação à frequência. A frequência, você já sabe, está variando de 120 a 90. Mas e o FPS? Eu sou o Godcose e até a próxima.